E eu agora estou aqui com vocês com a nova bebê Anne, que é essa bebezinha onde eu uni as partes do corpinho dela sem as articulações, somente usando a linha Bella Fashion, que foi a linha que eu utilizei nesta bebê. Na bebê Anne original eu usei a linha Camila Fashion, que poderia também ter sido a linha Anne, que é uma linha que tem o tex bem próximo, né, da linha Camila Fashion e da linha Bella Fashion, tá? Então, hoje eu trago para vocês a ideia da união das partes da bebê Anne sem as articulações. Essas articulações compradas, né, que a gente adquire nas lojas de artesanato. Então, você pode unir a bebê somente com a linha. Aqui a gente tem a cabeça da bebê Anne, tá? Que é a cabeça que vocês viram aí no vídeo, tá bom? Aqui a gente vai bordar nariz, fazer depois a boquinha, os olhos. Vou fechar aqui depois, que é essa abertura que a gente deixa aqui atrás, ela me permite preencher esses espaços, né? Colocar aquele enchimento, né? Antes de colocar aqui o pescoço da bebê Anne, depois a gente fecha. E aí eu vou mostrar para vocês esse corpinho aqui, ó, que tem aí no canal da bebê Anne, já com os ombrinhos, e a forma como eu vou encaixar aqui, prender os braços e as pernas da bebê Anne utilizando a linha, tá? Então eu coloquei aqui o corpo, tá? Vou prender, vou colocar essa linha do pescoço lá para cima da cabeça e vou unir braços e pernas, ok? Eu vou pegar essa linha aqui, ó, tá? Vou usar uma agulha, vou colocar lá pro final, vou prender aqui em cima, vou amarrar e ele vai ficar fixo aqui, tá bom? O pescoço a gente vai unir dessa forma. Então, estamos aqui, ó, com todas as partes, tá? Corpinho. Todas essas partes, gente, tem no canal, tá? Até o final do pescoço aqui. Essa é a bebê Anne sem articulações, tá? Sem aquelas articulações compradas, mas ela vai ficar articulada da mesma forma. As pernas, com a linha saindo aqui, ó. Nessa lateral, mais ou menos 6 carreiras aqui, mais ou menos. 5, 6 carreiras aqui. Mesma forma do outro lado. Os bracinhos também, tá? Aqui com a linha, aquela linha do arremate, né? Que eu fui deixando aqui pra gente poder prender no corpinho, tá bom? E o pescoço e a cabeça, tá? A cabeça eu já marquei aqui aproximadamente onde eu pretendo colocar nariz e olhos, né? Aqui centralizando, tá? Meu narizinho aqui nesta carreira. Aproximadamente, gente, entre a 25 e 26, tá? Que eu bordei o nariz. E os olhos eu fui colocando, né, na carreira 27 e 28 com distância de 10 pontinhos entre eles, tá? Mais ou menos assim, tá bom? Então, distância de 10 pontinhos, tá? Na carreira mais ou menos 26 e 27, ou 27 e 28 os olhos e o nariz 25 e 26. Depois eu vou bordar aqui os olhinhos, tá? Mais ou menos da mesma forma como eu fiz os olhinhos da Gabi. Depois eu vou fazer aqui, ó, esse afundamentozinho aqui para fazer a boquinha da bebê Anne, tá? Dependendo de onde eu vou colocar o nariz dela para que não fique muito desproporcional. Então eu tô aqui com a agulha, eu vou com o bumbum da agulha para não furar aqui, ó. Lá para dentro do pescoço, vou tirar os alfinetes. Depois a gente volta com a marcação lá para dentro do pescoço. Eu entro aqui com o bumbum da agulha, tá? Pode ser uma agulha menor também, tá bom? Ou até puxar com a própria agulha de crochê. Aí eu vou lá pro finalzinho, ó. Ponho lá no final, saio já com a minha linha aqui para cima, tá? E aí eu já puxo o meu pescoço o máximo que eu conseguir aqui para dentro da minha cabeça, né? Vou aproximar aqui para que vocês possam ver direitinho, ó. Eu vou colocando o máximo que eu conseguir, é só puxar, que ele vai encaixar perfeitamente. E não vai perder movimentos, ó. Ela continua se movimentando. Vejam que a gente já consegue ver aqui a marcação do rosto e dos ombros, né? Mas isso nessa hora não faz muita diferença, porque eu vou amarrar somente aqui em cima. Quando a gente amarra a cabeça somente aqui em cima, ela continua mexendo de um lado para o outro, mas ela ainda pode subir e acabar saindo do lugar, tá?
Então, ela tá presa aqui, mas ela solta, ó, perceberam? Então, o que a gente precisa nesse momento? Prender, além de amarrar aqui em cima, para que ela não saia, prender aqui próximo ao pescoço, tá? Então, eu vou prender aqui, vou passar a linha de um lado para o outro, essa mesma linha aqui. Eu vou passar de um lado para o outro, para que ele não saia dessa posição. Você vai continuar mexendo a cabecinha para a direita e para a esquerda, mas ela não vai mais subir e sair do pescoço, tá? Então, a gente consegue passar a linha aqui, ó, de um lado para o outro. Lembrando que tem esse arame, né, que nós utilizamos no corpo, esse fio de antena que tá passando pelo pescoço. Então, a gente vai aqui, ó, de um lado até o outro, entrando aqui sem pegar nenhum pontinho, tá? De um lado até o outro, a gente vai atravessar aqui o pescoço, ok? Depois volta e amarra. Assim não tem risco da cabeça sair e ela continua com os movimentos. Então, eu vou até o outro lado, não peguei nenhum pontinho aqui, ó. E aí eu volto, entro no mesmo buraquinho de onde a linha saiu e volto e eu vou amarrar nessa linhazinha aqui, tá? Eu amarro aqui. E aí eu continuo com os movimentos para a direita e para a esquerda. Tá? Deixa eu, ó. Acertei aqui para a direita e para a esquerda, mas ele não sobe mais. Agora eu preciso localizar braços e pernas. Ela continua com movimentos, tá bem? Ó, não estou usando nenhuma articulação comprada, é a própria linha. Agora é só posicionar braços e pernas. Aqui, olha, pernas entre a carreira 7 a 10. Você vai posicionar na melhor, da sua própria maneira, né? Com distância aqui de 15 pontos entre um e outro. Na verdade, no meio mesmo, né? Deixa 15 pontos para um lado, 15 para o outro. E aí você conta aqui, mais ou menos aqui, os braços entre a carreira 31, 32. E pernas, você vai oscilar aí entre a 7 e a 10. A melhor posição para você colocar a perna, porque tem a coxa, né? Aquela parte mais gordinha. Então, você pega a própria linha, vai unir aqui, ó. Tá? E depois, vou passar o fio aqui de um lado para o outro. Vou tirar aqui, ó. Não é difícil, gente. Vou sair com o fio aqui no meio, tá bem? Só para que vocês consigam visualizar. Trago a minha perninha para cá. Vou fazer o mesmo com a outra perninha para colocá-las na mesma direção. E aí, depois que eu coloco elas, coloco as duas perninhas na mesma direção, ó, vou colocar lá, vou levar a linha para o mesmo ponto. Eu tô posicionando aqui entre a carreira 7 e 10, tá? Das pernas. Eu vou colocar no mesmo lugar ali, o mesmo buraquinho, e vou amarrar. Assim eu sei exatamente a posição das minhas perninhas, ó. É a posição das perninhas. E aí agora eu vou prender mais um pouco todas as pernas, tá? Todas as duas perninhas. Então eu volto pelo mesmo buraquinho. E aí eu vou unir. Eu vou deixar a perninha mais perto, ó. Colocando aqui. Saio ali atrás, ó. Saio aqui atrás. Tá? Então, eu tô pegando uma boa pontuação da perninha. Vai depender também da linha que você está usando. Porque se você estiver usando uma linha mais grossa, a perninha fica mais grossinha. Então, ó, você vai sair assim. Entra ali bem próximo de onde foi a sua marcação inicial. E puxa a perninha. Vejam a perninha, o movimento que ela vai fazer. Eu já tenho aqui a minha marcação da perninha, ó. Então, eu puxo a perninha, ela já encaixa, não perde movimentos e ela está encaixada. Vejam ali, ó. Eu entrei nas laterais da perna, tá? Tá bom? Nas laterais da perna, mas aqui no corpo eu coloquei nos pontinhos bem próximos, tá? Se não for no mesmo pontinho, 2 pontinhos bem próximos. Então, na perna ela tem uma distância maior e no corpinho bem pertinho. E aí eu não quero prender nenhum ponto aqui, ó. Eu entro e saio no mesmo buraquinho, amarro e a linha fica solta lá dentro. E ela não perde nenhum movimento. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa na outra perninha e, se for preciso, eu aperto mais um pouco, tá? Para que ela fique bem firme.
Da mesma forma como eu estou fazendo os braços, ou as pernas, eu vou fazer os braços. Ó, largo aqui na perna e bem no mesmo pontinho do corpo. Mais largo na perna e bem juntinho no corpo. Ó, já coloquei as duas. Marquei aqui mais ou menos onde eu quero colocar o meu umbigo, tá? No final aqui na direção da coxa. E aí eu vou marcar aqui, olha, um pontinho ou 2 pontinhos aqui centralizados, logo acima da coxa, 1 ou 2 pontinhos, e aqui atrás eu vou sair em 2 marcações diferentes. Então, ó, eu venho aqui, centralizando aqui. E eu vou marcar, a partir desse centralizado de trás, 2 pontinhos, para marcar como se fosse aquela marcação do bumbum, e no umbigo um só. Então, eu pego um pontinho aqui, saio em uma dessas 2 marcações que eu fiz atrás, tá? Vou tirar aqui o alfinete. Volto lá pro meu umbigo, tá? Volto lá pro meu umbigo. E depois eu volto do mesmo pontinho do umbigo pro meu outro pontinho das costas. Então, ela vai ficar com aquela marcação nas costas, né? De 2 pontinhos, enquanto o umbigo é um pontinho só. E aí eu volto lá pro umbigo, onde eu vou fazer a minha amarração final, tá? No caso aqui eu tenho essa linha aqui, né, onde eu entrei aqui embaixo, no mesmo pontinho eu vou amarrar. Então, a mesma linha que eu utilizei para amarrar as perninhas, eu tô usando aqui para fazer o meu umbigo. E aí eu volto, escondo aqui o meu fio. Eu já tenho as perninhas no lugar, com o umbigo no lugar e a marcação aqui nas costas, tá? Então, ela já tem o bumbum, já tem aqui o umbigo e as perninhas no lugar. Agora eu vou posicionar somente os braços, tá? Ela não perde movimento, tá? Ela fica bem fixa e não tem perigo de criança se machucar soltando a articulação, até porque não tem as articulações. Aí eu vou botar os braços da mesma forma que eu coloquei as pernas, entre a carreira 30 e 32, né? Você vai posicionar a melhor posição, né? Que você, dentro das suas preferências, e ela fica assim, com as perninhas e bracinhos, com esses movimentos, sem uso de articulações compradas, somente com a linha. Olha lá, já coloquei os bracinhos e as perninhas, agora eu venho com as orelhas. As orelhas eu vou posicionar na direção dos olhos. Lembrando que os olhos, eles estão entre as carreiras 27 e 28. Então, a minha orelha, ela vai ficar mais ou menos entre a carreira 25 a 28, porque a gente usa mais ou menos 3 carreirinhas. Lembrando que como a gente tem aí, ó, o fio de antena nos membros, a gente consegue dar essa dobradinha nas pernas, dar uma dobradinha nos braços e também, se for preciso, né, dar essa dobradinha no pescoço, tá? Ela tem essas articulações, né, com esse arame, então a gente consegue esse movimento. Vamos colocar aqui a boquinha. A boca, eu tô colocando aqui logo abaixo do nariz, tá bom? Então, eu tô prendendo aqui 4, 5 carreirinhas abaixo da minha carreira do nariz, que é aproximadamente a 25 e a 26. E aí eu prendo somente um ponto, gente, e puxo lá pra cima. É só assim que eu tô fazendo a boquinha. Ela não tem uma abertura, né? Que ela fica com a mamadeira, mas ela não tem uma abertura onde a gente introduz o biquinho da mamadeira. É só uma afundadinha no rosto. Então, só o ato de puxar assim, ó, prendi um pontinho. E só o ato de puxar lá em cima e amarrar, né? Ela já dá essa afundadinha. Depois a gente coloca um blush e ela já tem uma aberturinha assim, né? Um aprofundamento que parece que ela tá chupando o dedo, uma mamadeira. Depois é só bordar o nariz, tá? Então a boca já está no lugar. Agora eu estou aqui entre a carreira 25 e 26 para bordar o nariz. Estou pulando aqui 4 pontos, centralizei. Entre carreira 25 e 26, centralizei 4 pontinhos. E aí eu vou passar a linha, ó, deixa eu passar aqui, que tá prendendo um ponto. Centralizando, eu tô puxando aqui, ó, 4 pontinhos.
E aí eu vou passar uma, duas, passar, ó, uma, duas, 3 vezes mais ou menos, no mesmo lugar, tá? Para me dar assim um pouco mais de firmeza na hora de bordar o narizinho. E aí eu venho com a minha agulha aqui por baixo dessas 3 linhas e eu vou arrumando a linha para fazer esse bordado de nariz, tá bom? Então tem que ter bastante paciência e vai ajustando a linha assim, ó, colocando uma do ladinho da outra. E aí o bordadinho ele vai ficando um narizinho bem bonitinho, bem acabado, bem arredondadinho. Então você vai puxando a linha e vai colocando uma do ladinho da outra. Eu não passo uma vez só não, tá? Eu passo 2 ou 3 vezes. Então eu venho de lá para cá e quando chego aqui no final eu volto enchendo o bordado e arrumando a linha para que ela fique assim, uma linhazinha do lado da outra até lá o final, tá? Eu vou aproximar aqui para mostrar para vocês exatamente como é que eu vou fazendo, para que vocês possam visualizar, porque muita gente me pergunta, e esse narizinho? Então é assim, ó, tá vendo aqui a linha? É só ir posicionando ela bem do ladinho, uma do ladinho da outra, vai puxando assim, que ele vai ficando arredondadinho, não fica um trabalho mal feito, né? Ele fica bem feitinho, uma do ladinho da outra, e você vai engordando esse narizinho até a forma como você preferir, né? Pode ser um narizinho mais arrebitado, um narizinho menor, um narizinho mais gordinho. Você vai colocando de acordo com a sua preferência, mas é exatamente dessa forma que eu venho preenchendo o narizinho. E o narizinho da Bebiane ficou uma graça. Então você vai enchendo assim, depois basta puxar o fio e arrematar. E no final eu também passo um blushzinho para dar uma evidência no nariz, tá? Então a gente vai enchendo assim, ó, já tem a boquinha e o nariz da Bebiane. O olho da Bebiane eu fiz exatamente como eu fiz o bordado do olho da Gabi. Então volta aí nos vídeos do canal que vocês vão ver exatamente como eu fiz o olho da Bebiane, tá? Então a gente já tem aqui, ó, olhinhos, ou nariz, boca e o corpinho com as orelhas montadinho. É só olhar lá o bordadinho da bebê Gabi, tá? Aí no canal. E depois colocar os cabelinhos. Então, a gente já tem aí no vídeo, no canal, o vídeo do cabelo, o vídeo dos olhinhos, tá bom? E essa é a ideia de hoje, montando a Bebiane sem as articulações compradas, utilizando somente a linha, sem perder nenhum movimento, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nova Bebiane, uma bebê mais clarinha, com o cabelinho com trancinha, né? Mas a proposta do cabelo é a mesma, tá? O cabelo da Bebiane é da mesma forma. E ao invés de cortar, né? Quando eu fiz a chuquinha, eu fiz uma trancinha bem pequenininha e ele ficou com essa cara aí, tá? Essa é a nova Bebiane, a nova bebê aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quem quiser adquirir o PDF, clica no link abaixo, vai para a lojinha virtual que tem o PDF lá disponível. Se não quiser adquirir o PDF, separa o seu caderno e vai anotando tudinho e produza muitas bebesanes. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.